na segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Oremos, amados. Bondoso Deus, glorioso Pai, eis aí, Senhor, a Tua palavra que foi lida. Ó Pai, eis aí o Teu povo que nesta noite, ó Deus, anseia por ouvir a Tua voz. Ó Deus, venha falar conosco nessa noite. Sim, Senhor, porque só Tu tens a palavra da vida eterna. E somente quando Tu falas, ó Pai, é que o inferno estremece. Quando Tu falas, ó Pai, é que a tristeza sai, a morte sai, a doença sai. Quando Tu falas, ó Pai, é que nós verdadeiramente, Senhor, somos restaurados, somos encorajados e somos sustentados. Ó Deus, reconhecendo, ó Pai, a nossa limitação, eu Te peço mais uma vez, que para a glória do Teu nome, que é bendito em todo lugar, Te pedimos, ó Deus, que Tu venha falar. E nesta hora, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição, e que haja nessa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, salvação, cura e libertação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, queiram assentar-se, por favor. Estamos bastante felizes nessa noite, porque Deus já tem nos visitado nesse lugar e já tem falado através de cada irmão que veio aqui falar. E este texto fala justamente de algo que eles falaram sem saber onde eu ia ler nessa noite. Fala sobre tribulação, aflição, consolação. Fala de paciência e fala de também da graça. E o ponto alto de nossa mensagem é que ele diz no versículo 8 que a tribulação que nos sobreveio na Ásia, fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos.
Então foi algo bem. Vamos entrar, né, muito no que ele passou, que tribulação é algo assim muito relativo. O princípio de se entender a equidade é entender que às vezes 10 quilos para um adulto é pouca coisa, mas para uma criança de 5 anos já é muita coisa, 10 quilos, ok? Então, assim, muitas das vezes é muito perigoso quando a gente vê alguém passando por uma tribulação e fala: "Ih, o irmão está desanimado com isso aqui, eu passei." Não se deve ver as coisas assim. A gente não conhece a estrutura do irmão, e às vezes nem sabe que se a tribulação dele é só aquela que a gente toma conhecimento, ou se aquela que tomamos conhecimento é só a ponta do iceberg, né? Então, aqui Paulo diz que ele faz um comentário para expressar mais ou menos a magnitude da tribulação que ele passou, e diz que em nós mesmos tinha a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que até ressuscita mortos. Na verdade, a gente sempre tenta encontrar um motivo para tudo, e ainda mais numa época como essa, que se prega muito sobre o evangelho do triunfalismo, não dizendo que não fomos chamados para triunfar, mas depende do que se entende que é triunfar. O que é triunfar na Bíblia não é o que é triunfar na famigerada teologia da prosperidade e do triunfalismo. Mas uma coisa é que todos, sem exceção, ou estão passando por uma tribulação, ou já passaram por uma tribulação, ou irão passar por uma tribulação. Só que no livro de Efésios, capítulo 6, fala do dia mau. Fala de um dia que é extremo, por isso é o dia mau. E ele haverá para qualquer um. Isso foi na vida de muita gente, foi na vida de Jó. Só que às vezes nós passamos por algo, irmão, tão extremo, que ficamos na condição de Paulo, até da vida desesperamos. Porque às vezes vem uma tribulação, né? A gente fica, estou passando por uma lutinha, mas Deus vai dar vitória. Então. Aí quando você pensa que Deus vai dar vitória naquilo, aí vem uma outra pior. Aí você entra em pânico. Aí quando você pensa que agora está tranquilo, que você já está mais ou menos administrando, aí vem mais outra. E foi mais ou menos assim na vida de Jó, não é verdade? Enquanto um vinha dizendo que um filho morreu, o outro, e no final das contas, veio só. A Bíblia não faz assim talvez uma cronologia exata, né, de quando as coisas aconteceram, mas se percebe que na vida de Jó, por exemplo, foi sucessiva. Então, o que acontece, amados? Às vezes, a nossa imaginação leva-nos a crer, tipo assim, agora vai vir um tempo de bonança, não é verdade? Agora eu já passei por essas provas, ai Jesus, a gente fica até com um pouquinho de peninha da gente mesmo, né? Aí quando a gente pensa que vai vir um tempo de bonança, aí vem aquele avalanche em cima da gente. Era mais ou menos assim com Paulo, foi mais ou menos assim com Jó. E a gente pergunta, o que Deus, amados, uma das coisas que é fundamental a gente pensar quando estivermos passando por qualquer coisa, Deus não faz nada sem um motivo. Deus sempre tem um motivo. Deus não faz nada aleatoriamente. Se nós observarmos em todas as coisas que aconteceram na velha aliança e trouxermos para a nova, nós vemos como as coisas fazem sentido. E eu não sei você, mas eu creio que sim. Quantas coisas que a gente olhava
no passado e perguntava: Senhor, por que dessa forma? E hoje a gente entende por que teve que ser daquela forma. Eu, particularmente, quantas das vezes, há 20, 30 anos atrás, não sei, eu cheguei a questionar o Senhor, por que dessa forma? Não consigo entender por quê. Anos depois, e hoje, eu percebo que o que eu achava para mim que fosse uma coisa que Deus estava me privando de me dar, hoje eu vejo que Deus estava, na verdade, me protegendo. Entende? Então, a primeira coisa a se entender quando estamos passando por algo extremo é entender que em tudo Deus tem um propósito. Mesmo que nós, no momento, nós não entendemos, há um propósito. Mas algumas coisas dá para a gente entender pela palavra os propósitos que Deus tem conosco. Quando nos deixam passar, quando nos deixa passar por tribulações extremas, da forma que Paulo disse que a tribulação foi tão grande que até da vida nos desesperamos. E uma das coisas que acontecem quando Deus nos faz passar por situações tão extremas, a primeira dela é fazer a gente ser moldado em alguma área que não está bem, e que para Ele nos colocar em um outro lugar, em uma outra posição, Ele precisa primeiramente consertar algo que não está legal. E essa mensagem se faz necessária, porque às vezes, quando Deus nos leva a passar por situações extremas, nós temos o costume de, às vezes, fugir do problema. Ou se não fugirmos do problema, irmãos, nós fizemos algo que é tão ruim, que é murmurar por não entender. Eu já começo a dizer, amados, que todas as vezes que alguém fala que está passando uma prova e que está entendendo, eu vou dizer, isso não é prova. Prova a gente não entende, senão não seria prova. A primeira coisa que eu quero falar para você, e eu sei que nessa noite, alguém que está aqui dentro, ou que está me ouvindo pela internet, está numa situação que não está entendendo. Então eu digo para você, se o que você passa hoje na sua vida, você não está entendendo, eu digo para você que literalmente você está passando por uma prova. Agora, se você está passando por algo que você está dizendo, não, irmão, eu estou entendendo, então não é prova. Prova você não entende. Mas há um propósito em tudo. Deus, Ele não é sádico. O nosso Deus não é sádico para nos levar a passar por situações só pelo prazer de ver a gente ficar desesperado, né? Não, Deus não faz isso. Pelo contrário. Então, a primeira coisa é entender que nós estamos passando por algum lugar. Além de Ele estar nos moldando, às vezes, Ele quer nos levar para um outro nível. Não estamos aqui no Evangelho, amados, para ficar só nesse nível. Por isso, quando nós lemos lá em Hebreus 11, sobre os heróis da fé, o que diz em Hebreus 11? Diz que da fraqueza tiraram o quê? Forças. Da fraqueza tiraram forças e puseram em fuga o exército inimigo. Então, a primeira coisa a entender é que nós estamos passando uma tribulação, amados, é que podemos sim, de toda a nossa fraqueza, tirar força. Agora isso vai depender de nós. Por quê? Como iremos tirar força na fraqueza se nós murmuramos? Amados, se tem algo que a gente não pode perder, de forma alguma, é
A alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. E o Espírito Santo está em nós. Ele se entristece quando nós murmuramos. Entende? Porque não entendemos. Eu me lembro quando eu entendi algo que eu passei e que eu não só murmurei, como eu até chorei por não entender o que eu estava passando há uns 30 anos atrás, por aí, 20 e poucos anos, que quando eu entendi, eu me arrependi, porque Deus estava me protegendo de algo e eu murmurando, achando que aquilo ali Deus não podia fazer comigo. Então, ter cuidado para não murmurar ou pedir perdão por ter murmurado é o primeiro princípio para a gente conseguir tirar forças da fraqueza. Sabe por quê, amados? Quando se fala da fraqueza tiraram forças, quer dizer, amados, que é o Espírito Santo está em nós, que vai gerar em nós, sabe, a força que nós precisamos. Mas se ele está entristecido por causa da nossa murmuração verbalizada ou pensada, nós estamos com um problema muito grande. Porque uma das coisas que deve acontecer, quando nós estamos passando por um problema extremo e que nós não estamos mais entendendo, porque vem um problema, quando achamos que a coisa vai melhorar, vem mais outro problema, quando achamos que vai melhorar, vem um problema maior, e quando achamos que vai melhorar mais, vem outro problema, aí a tendência é a gente pensar, puxa, a prova não vai acabar. Percebe? Puxa, Senhor, eu não estou em pecado, eu estou procurando fazer o meu melhor, e quando eu penso que vai melhorar, piora. Então, nesse momento, é preciso entender que podemos sim, da fraqueza tirar forças. E se nós murmurarmos por não entendermos, aí nós tendemos a ficar no mesmo lugar, sem evoluir. Um dos motivos que Deus nos faz passar, às vezes, por tribulações, é para a gente perceber uma coisa, que a gente nem percebe. Eu me lembro, quando eu passei por uma grande tribulação, é que eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido. O quanto eu ainda tinha de paz, mesmo sem ter respostas. Amados, pare e pense. Amarmos a Deus quando temos todas as respostas é legal, irmãos. É maravilhoso um culto de ação de graças, onde a gente conta as vitórias, as bênçãos que Deus nos fez. Isso é legal, isso é muito bom. Inclusive, a palavra fala: que darei eu ao Senhor em troca dos benefícios que tem me feito? E ele fala que ele iria contar as bênçãos na congregação. Isso é bom, irmãos. Uma das coisas que o pastor mais gosta de fazer, além de batizar, é culto de ação de graça. Todo pastor gosta de fazer, de batizar alguém e de fazer culto de ação de graça. Mas às vezes, amados, passar pelo problema e vencermos, às vezes, só falta uma coisa: não murmurarmos. Mas se murmuramos, não estamos de tudo, acabou para nós. Ele nos perdoa, pedimos perdão e continuamos. Porque quando nós conseguimos entender que não precisamos entender para glorificar, é o começo da nossa vitória. Que aí nós conseguimos cantar na luta ou na dor. E quando nós estamos passando, e eu já vi inúmeros testemunhos, irmãos, e já ocorreu comigo, nos momentos de maior tensão, de maior tristeza, e eu creio que já aconteceu com muitos que estão aqui, ou que estão nos assistindo pela internet, no momento de maior angústia e aflição, que a gente começa a murmurar um louvorzinho, né? E de repente, a atmosfera muda. O povo de Israel, quando ele ia guerrear,
era o único povo que guerreava diferente de todo mundo. Na frente da batalha ia os guerreiros e na frente os cantores, louvando a majestade do Senhor. Talvez o que ainda está faltando para Deus virar uma chave na tua vida é você amadurecer a ponto de conseguir adorar o Senhor, mesmo quando você não entende, mesmo quando ainda há uma ferida aberta. Talvez no futuro iremos saber que o inimigo pode ter falado: agora ele não mais vai fazer a obra, agora ela não vai mais para a igreja, ou agora ele vai fazer a obra, ele vai para a igreja, mas eu duvido que ele vai louvar quando for tomar banho no chuveiro. Outros motivos pelos quais devemos sim louvar é que as pessoas não têm noção do que acontece quando alguém está passando por uma tribulação extrema e no meio de toda essa turbulência ele louva. É que às vezes, amados, as tribulações são tão extremas que às vezes a gente nem percebemos que há pessoas nos observando. Há pessoas nos observando. E no momento que você está passando por algo extremo, que alguém vê você louvar, naquela hora, talvez você está levantando pessoas, edificando pessoas, e está pregando da melhor forma que alguém pode pregar, mostrar gratidão e alegria no meio da tribulação. Outro motivo, além de edificar pessoas, é que no momento de tribulação que nós estamos passando, que às vezes acontece uma, e mais outra, e quando você pensa que vai melhorar, acontece mais outra, que a tribulação é tão grande que nós não conseguimos nos lembrar das vitórias que Ele nos concedeu. E não fique triste por você ainda não ter pensado nisso, que o povo de Israel é a mesma coisa. Deus faz um monte de milagre para tirar o povo de Israel da terra do Egito, muitas pragas sendo lançadas sobre o Egito, Israel protegido, e sai, e o mar se abre, e falta água, e ele provê água, e quando falta comida, eles começam a lembrar o quê? Das cebolas do Egito. Percebe? Amados, não fique triste, mas isso é inerente ao povo de Deus. Se esquecer daquilo que o Senhor já fez e valorizar mais o que Ele não fez e o que nós estamos passando. Por isso, Davi, um homem segundo o coração, disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É importante no momento de maior tristeza, de maior angústia e de lutas, calúnias e tudo mais, você parar e lembrar do momento que Deus te deu vitórias que você nunca imaginava. Olhar para aquilo que Ele já te deu é um ponto de nobreza, porque somos assim, amados, agimos com Deus igual muitas pessoas agem com os amigos. Já percebeu pessoas que você fala assim: fulano está fazendo isso para mim? Dá. Fulano está fazendo isso para mim? Dá. Não é assim? Aí um dia, pô, fulano dá. Puxa, rapaz, hoje não vai dar, acabou o amigo. Não é assim? Não é uma pessoa assim? Às vezes, amados, nós agimos da mesma forma com Deus. Ele dá isso para a gente, Ele faz isso para a gente, e mais aquilo outro. Aí, glória, aleluia. Aí vem um problema, vem outro problema, e a gente já se esqueceu do bem que Ele nos fez. Amados, eu não sei o que você está passando, eu de forma alguma, eu quero, como é que eu vou dizer, menosprezar o teu problema. Eu só quero que você pense
naquilo que Ele fez por você. Porque com certeza, quando você parar e pensar em tudo que Ele fez por você no passado, eu tenho certeza que você vai pensar um pouco por aquilo que Ele não te deu e pela resposta que ainda não veio. Outro problema, outro detalhe de quando estamos passando por tribulações é que, além de pessoas estarem sendo edificadas, quando eles olham para nós e ver a gente louvar, sabendo que estamos passando por uma turbulência no meio de um vendaval. É como uma história verídica que aconteceu na União Soviética, no tempo do país de cortina de ferro. Pegaram uma família de cristãos, o pai, a mãe e os filhos, deviam ser 4, 5 filhos, alguns filhos, e falaram para negar ao Senhor. E eles disseram que não iriam negar ao Senhor. Então falaram: se vocês não vão negar ao Senhor, a gente vai enterrar vocês vivos. E já tinham feito aquele buraco enorme com a reta escavadeira e colocaram isso tudo lá dentro. E começaram a jogar terra. Bom, é fácil de se entender. Se tem várias pessoas dentro de um buraco, adultos e crianças, quem vai ser enterrado primeiro? Claro que as crianças. E começaram a jogar terra. E eles corajosamente louvavam o Senhor. Mas quando a terra começou a encobrir as crianças, o marido vira para a esposa e começa a falar pela minha esposa: as crianças. E a mulher olhou bem para o rosto do marido e falou assim: não, meu esposo, olha para o céu, que Deus está nos recebendo. E à medida que a terra caía, e todos foram soterrados e morreram. Isso não é uma história de cinema, isso aconteceu. E sabe, aquela história que, olhando, disse: por que Deus não deu livramento para essas pessoas? Não é verdade? Como não deu para Estevão. A história conta que quase todos os soldados que participaram da execução daquela família se converteram. Saiba, amado, que o teu problema, a tua causa, o teu sofrimento está edificando pessoas, está levando pessoas a glorificar, por ver que você tem condição de cantar na alegria ou na dor e dizer como Paulo disse: superabundo de gozo em todas as minhas aflições. Simples assim. Então, amados, há pessoas, o livro de Hebreus diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com quê? Com paciência. Está lembrado que fala de paciência aqui? Com paciência a carreira que nos está proposta. Você talvez nem percebe que há pessoas te observando e olhando até onde você vai suportar, com tudo que você tem passado de calúnia, de afronta, e vai se converter através do teu testemunho, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezou a afronta. Percebe? Desprezou a afronta. Dá para pensar num troço desse? Desprezar uma afronta é difícil, né? Pois é. É para isso que Ele nos tem chamado. Até na vida nos desesperamos. Então, amados, o que você está passando, há um propósito nisso. Agora, a última coisa que eu quero falar sobre o problema que você pode estar passando, o vendaval que você está passando.
sem medo de errar. Quando isso tudo passar, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Vai virar uma chave na tua vida. Deus vai te levar para outros lugares. Vai fazer outras coisas contigo. Porque em toda essa tribulação, Ele está fazendo você crescer na fé. Porque a palavra fala que da fraqueza tirarão força. Amados, a palavra de Deus diz que Deus conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Amados, se for falar só nessa frase que eu falei, dá para pregar até meia-noite, só dizendo isso aí, que Deus conhece a nossa estrutura e lembra do que somos pó. Mas eu vou falar só uma coisa, amados. Ele conhece, amados. Ele sabe que se Ele não faz você passar por tudo isso, primeiro, você não ia perceber uma coisa que você não tinha percebido. Você tem uma paz maior. Porque enquanto tudo estava bem, e você louvava e glorificava, não dava para perceber, dava. Agora quando tudo está mal, a conta bancária não está baixa, a conta bancária sumiu, amigos foram embora, calúnias sobre você, ausência, desprezo, indiferença, e você olha para dentro de você e ainda percebe toda essa paz que tem dentro de você. É aí que você começa a descobrir aquilo que fala no Abacuque: o meu Deus me fará caminhar pelas minhas alturas. O problema está lá, está todo mundo no meio do problema, mas você não. Você pode estar fisicamente no meio do problema, mas espiritualmente você está nas regiões celestiais em Cristo. Você está nas alturas, e nas alturas você pode cantar. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira linda, nos currais não haja vaca, e as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É isso que Ele queria levar você. Que enquanto tudo estava bem, você não percebia a paz que você tem, que excede a todo entendimento, que não precisa da conta bancária tá alta, não precisa da geladeira estar cheia, não precisa de amigos que estejam contigo, não tem problema que até os amigos que você pensava que ia ficar contigo até o final, foi embora, a paz não saiu. É esse evangelho, amado, é para isso que Ele está fazendo contigo. Ele quer que você sinta. Porque quando tudo está bem, né, irmãos? Toda hora alguém bate na tua porta, um carro para te chamar, alguém te convida para um churrasco. Quando tudo está bem, há convites multiplicam. Mas quando tudo fica difícil, você procura pessoas e não encontra. Algumas de longe te vê e já sai. As pessoas hoje em dia, irmãos, não querem ficar perto de pessoas com problemas, entristecidas. As pessoas não querem ser ouvinte, não querem ser ombro para ninguém. E é nessa hora que Ele fez tudo isso para mostrar o abraço que Ele vai te dar, o carinho que Ele vai te dar. Então, amados, é para isso que Ele está levando você, Ele está te levando, para te fazer você perceber algo que você não tinha percebido. E para terminar, eu quero te dizer por quê que Ele está te levando, por onde Ele está te levando. Talvez, enquanto tudo estava bem, você pensasse que todos são teus amigos. Ele te leva por onde Ele está te levando, sabe por quê? O que Ele quer fazer na tua vida, onde Ele quer te colocar, você precisa identificar quem é e quem não é. Porque enquanto tudo estava bem contigo, todo mundo era. Agora que as coisas se complicaram, aí você percebe quem é, quem está contigo mesmo. Para quando Ele fizer o que Ele vai fazer contigo, você vai saber quem você pode chamar
para participar daquilo que Deus te chamou. Simples assim. Você consegue entender isso? Eu sei que agora você pode não estar entendendo, mas daqui talvez a alguns meses você vai ver essa mensagem de novo e você vai se lembrar por que eu falei assim para você. Amados, há um detalhe, irmãos, muito sério. Há coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Há projetos que quando Deus nos colocar nele, você tem que saber quem você vai colocar. Entende? Não porque você tem que ser mau. Não é isso, irmãos. Não, nada disso. É porque você tem que ser fiel. Fidelidade, gratidão é marca do cristão. Lembra de Davi? O pacto que ele fez com Jonatas? Pois é. Quando ele assume o reino, o que ele faz? Procura se há algum descendente de Saul para honrar. E achou Mefibosete. Segundo, o projeto que Deus tem na tua vida, eu não sei qual é. Se você colocar pessoas erradas, infelizmente, não é maldade, eu vou, não, irmão, isso não é rancor, não. Se você colocar no projeto que Deus está te chamando, ou vai te chamar, pessoas não qualificadas, tende ao quê? A cair. Sim. Veja Gideão, amados, porque Deus quer fazer na tua vida, a importância não é a quantidade. Se vão ser 3, se vão ser 4, eu não sei. Se é um projeto de uma empresa, um projeto a nível espiritual, na tua vida espiritual, não sei o que é. Mas não é a quantidade que define o sucesso do teu empreendimento. São as pessoas certas. Para ser teus conselheiros, para ser o teu esteios, para ter a sua segurança. Então, não temas. Da fraqueza você pode tirar forças. Não se importe que talvez você olhe para você e diga: eu não aguento mais. Que para terminar, eu quero falar isso. E agora eu termino essa minha palavra. Ou seja, essa não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Ele quer que você perceba. Preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Ele quer que você perceba dessa forma: Senhor, não aguento mais. Ele quer que você tenha toda certeza que você não aguenta mais. Está os 4 pneus arriados, bateria arriada, sem gasolina, sem óleo no motor. E quando você ter certeza que para você acabou, que você não tem mais condições, Ele vai derramar unção sobre você, e você vai dizer: realmente, o Senhor, eu sei que eu não conseguia, eu sei que eu não aguentava mais, mas agora eu estou forte, eu estou erguido, porque Ele me levantou, porque Ele é Deus, e a sua fraqueza, e o seu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele só poderia aperfeiçoar o seu poder quando você percebesse que você não aguentava mais. Você consegue entender isso? Ele precisava fazer você perceber que você não tinha mais forças, para mostrar que Ele é tudo e em todos. Ele opera em nós o querer, o efetuar. Ele levanta do montoro, Ele levanta o caído, Ele ressuscita mortos. Quem sabe você não está morto fisicamente, ou não estava, mas espiritualmente, praticamente morto. Mas nessa noite Ele está te levantando. Pode não ter sido durante a pregação, pode não ser daqui a pouco quando a gente vai louvar, pode, ou pode ser. Mas se você está nesse jeito, os 4 pneus arriados, sem gasolina, bateria arriada, sem óleo no motor, e dizendo: agora eu sei que eu não tenho mais saída, eu digo para você, na autoridade do Espírito Santo, no poder do nome e do sangue de Jesus, que é agora que Ele vai mostrar que Ele é fiel, que Ele vai te levantar, e que você ainda vai caminhar muito. Você vai ganhar muita alma para Jesus, mulher.
Tu vai pregar muito ainda, mulher. Você vai ser muito usado por Deus, mulher. Você vai andar em muitos hospitais. Você vai pregar para muita gente. Não acabou para tu, não. Ele vai te levantar do nada para você dizer que Ele é Deus e Ele é fiel. Nessa noite, eu quero que você tenha autoridade para dizer, como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vamos orar e depois nós vamos louvar. Bondoso Deus e eterno Pai, ó Santo de Israel, eu uno a minha voz, ó Pai, com a voz de tantos irmãos e irmãs, ó Pai, mulheres de Deus, Senhor, mulheres compradas com o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nessa hora, Pai, estavam pensando em parar. Algumas já pararam, ó Deus. Algumas estão angustiadas, ó Pai, e nessa hora só lágrimas descem, Senhor. Algumas que disseram que talvez fosse assistir esse culto e acabou. Algumas disseram que pensaram que o Senhor abandonou, Pai, que não estão entendendo, Senhor. Ó Deus, nessa hora visita cada coração, ó Pai. Ó Deus, que a Tua palavra nesta hora, ó Deus, comece, ó Deus, a germinar em cada coração, levantar essas guerreiras, ó Pai, essas mulheres, ó Deus, que Tu tens usado e que agora, ó Pai, a calúnia, a inveja, ó Deus, ó Senhor da glória, a enfermidade, ó Pai, os problemas, ó Deus, fizeram que elas se entristecessem porque não conseguem entender. Pai, eu sei que Tu está levando elas para um nível superior. Ó Deus, eu te peço por aqueles irmãos, ó Pai, que neste momento também, ó Deus, disseram que não dava mais. Senhor da glória, ó Deus, que eles sejam levantados agora, Pai, e que eles nesta noite, ó Deus, possam ser renovados. Ó Espírito Santo, visita nesta hora a Tua igreja, renova as forças daquele que parou, ó Pai, que essa noite seja um marco, ó Deus, de retorno, ó Pai, para que eles possam caminhar milhas e milhas, levando a Tua palavra, Pai, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém.